o filme A Lavanderia, a reforma tributária brasileira e o BEPS. O que é que isso tem a ver? Isso é o que a gente vai ver hoje no Tributo à Arte. Tá curioso? Tá curiosa? Vamos falar hoje do filme A Lavanderia. O filme A Lavanderia foi estrelado por Meryl Streep, Antônio Bandeiras e Gary Oldman. E aí você deve estar se perguntando, o que é que isso tem a ver com reforma tributária brasileira? E o que é BEPS? Tudo isso a gente vai aprender um pouquinho hoje. O filme A Lavanderia é um filme dirigido por Steven Soderbergh e traz uma história que aparentemente é simples. Traz várias tramas que vão se entrelaçar e no final são conectadas por um tema comum. Na lavanderia, nós vamos observar a abordagem sobre crimes tributários, sobre empresas que se registram em alguns países considerados paraísos fiscais para fugirem da carga tributária. E isso tem tudo a ver, não apenas com a reforma tributária brasileira, mas com o contexto de economia global. Então, atualmente, nós temos uma preocupação que não é apenas brasileira, é uma preocupação do mundo, de diversos países desenvolvidos inclusive, com esse resgate de capitais que fogem, ninguém sabe como, para esses paraísos fiscais. Então, no filme A Lavanderia, nós vemos Meryl Streep no papel de uma personagem que vê o seu esposo falecer em um acidente de barco, mas isso tá logo no início do filme, tá? E ela vai atrás do seguro, do pagamento do seguro. Só que isso fica difícil de ser pago, fica difícil de ser paga a indenização. E ela vai investigando e vai descobrindo que a empresa seguradora, na verdade, estava registrada em um país que não era os Estados Unidos, era o Panamá. Na verdade, não era nem o Panamá, era outro país. E toda a trama se desenrola a partir daí. Então o que a gente observa é que várias empresas se registram nesses paraísos fiscais para que eles possam fugir da carga tributária. Esse filme, ele tenta trazer um pouco da burocracia tributária, das dificuldades dentro dessa área de uma forma mais simples e com tons de comédia, para que a gente possa ver o quanto que é difícil para que os estados fiscais consigam arrecadar. Então, o que é que acontece? No filme, nós temos Antônio Bandeiras e Gary Oldman no papel de dois advogados. Eles vão desenrolar toda essa trama através desses registros. Eles são advogados que cuidam de várias empresas que apenas estão cadastradas no papel. São as chamadas empresas offshore. Essas empresas estão registradas ali, eles estão localizados no Panamá, por isso que se chama de escândalo dos Panama Papers, porque são apenas empresas no papel que muitas vezes não valem nada e estão direcionando os seus capitais para os chamados paraísos fiscais. E o que é que isso tem a ver com reforma tributária, com direito tributário internacional, mundial e economia global? Na verdade, hoje é uma preocupação, como eu falei, de diversos países, porque muitas das empresas acabam direcionando esses capitais para empresas offshore e retiram aquilo que seria tributável num estado fiscal, e o estado fiscal é um país desenvolvido, que tem um fisco, que cobra os seus tributos, vão para países chamados de tributação favorecida. Nos paraísos fiscais, eles têm o chamado sigilo bancário absoluto, ou seja, nem o Poder Judiciário pode quebrar esse sigilo bancário. Então essas informações ficam lá protegidas, não tem fisco que adentre, não tem outro país que consiga adentrar essas informações. Além disso, a tributação é muito baixinha, o que acaba atraindo investimentos. Só para vocês terem ideia, esse ano, no primeiro trimestre de 2021, existem registros de que os brasileiros investiram no exterior, em investimentos financeiros, em algo em torno de 735 bilhões. Esses dados são fornecidos pela Anbima, que é uma associação brasileira de entidades do mercado financeiro. Então, é muito atrativo para pessoas de todo o mundo, para grandes empresários até, investirem financeiramente nesses países de tributação favorecida. E, Carol, o que isso tem a ver com a reforma tributária brasileira? Vejam só.
na medida em que nós temos investimentos brasileiros indo para outros países, do mesmo modo que investimentos americanos, investimentos europeus, de países que são considerados estados fiscais, ou seja, que compartilham informações entre si e que têm uma tributação de renda e patrimônio considerada em patamares razoáveis pela OCDE, esses países acabam perdendo em arrecadação. É o que se chama de erosão das bases tributáveis. O Brasil também passa por isso. Então todos os fiscos do mundo desses países desenvolvidos estão em busca desses capitais. E aí, o que a gente precisa fazer? Precisa que todos esses estados se reúnam e cooperem entre si para buscar essas informações e para desestimular esses países a continuarem sendo paraísos fiscais, a continuarem sendo países de tributação favorecida. Além disso, precisam desestimular as grandes corporações a tirarem seus capitais, seu dinheiro desses países. Hoje o que a gente tem de resolutivo, digamos assim, é um acordo do G7 para tributar grandes corporações de tecnologia. Na verdade é um acordo incipiente ainda, baseado no conceito de presença digital relevante. Então, se por exemplo uma grande corporação atua no Brasil e ela tem uma atuação relevante, uma presença econômica relevante, ela será tributada num patamar mínimo. Isso aí tenta desestimular os arranjos societários dessas empresas que vão lá se registrar nos paraísos fiscais para fugir da carga tributária. Então, assim, no filme A Lavanderia, a gente verifica todo o esforço dessas empresas e desse escritório, que é o Mossack Fonseca, para registrar todas as empresas offshore, para tirar os capitais ali dos Estados Unidos. Inclusive, no filme, a gente vê uma empresa brasileira envolvida também em Panama Papers. E a gente vê todo esse esforço para tirar os capitais e, ao mesmo tempo, o prejuízo para os fiscos. Então, tem tudo a ver com a reforma tributária brasileira, porque no momento em que o Estado fiscal não arrecada, a conta do Estado não fecha. Ele continua tendo que suprir aquelas necessidades. Ele vai cobrar tributo de alguém. E quando ele precisa cobrar tributo de alguém, essa repercussão da carga tributária acaba recaindo sobre quem tem menos. No Brasil, a nossa carga tributária, ela continua repercutindo sobre o consumo. E quando ela é sobre o consumo, ela repercute muito mais sobre quem tem menos. Então tem tudo a ver com o tema da reforma tributária. Temos que pensar em reformar o nosso sistema a partir dessa realidade. Grandes corporações atuam no nosso país, mas não recolhem os tributos devidos efetivamente. Então precisamos pensar nisso. Carol, e o BEPS? O que você falou aí de BEPS? Bom, gente, o BEPS é, na verdade, um plano de ações da OCDE, que é a Organização para a Cooperação dos Países Desenvolvidos, e é um plano de ação, em inglês significa Base Erosion and Profit Shifting. O BEPS significa erosão das bases tributárias e dos lucros, e evasão dos lucros, transferência de lucros, e ele é, na verdade, um plano de ação desses países desenvolvidos para tentar reaver essa carga tributária que foi perdida. Então, por isso, a gente tem aí toda a interação da arte cinematográfica com reforma tributária, economia global e o BEPS, que é o plano de ação criado pela OCDE. E aí, se interessou? Gostou do tema? Viu como é fácil conectar o direito tributário à arte? Hoje nós tivemos essa conexão com a arte cinematográfica. Se você gostou, fica ligado, fica ligada aí nos próximos episódios do Tributo à Arte.